era para ser apenas mais um evento diplomático. Câmeras ligadas, sorrisos protocolares, apertos de mão ensaiados. Mas bastou uma pergunta direta, feita na frente de jornalistas do mundo inteiro, para que tudo desmoronasse. Donald Trump, com aquele jeito direto que não poupa ninguém, fez a pergunta que toda a mídia brasileira evita fazer. A pergunta que incomoda, que constrange, que expõe. E a resposta? Bem, a resposta foi tão fraca, tão evasiva, tão constrangedora, que a mídia brasileira fez de tudo para esconder. Cortaram, editaram, distorceram. Mas a verdade vazou. E é isso que você vai ver agora. Sejam bem-vindos ao Bastidores Revelados, onde a verdade que a grande mídia esconde chega até você sem filtro, sem edição, sem proteção. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai te deixar de queixo caído. Era março de 2025. Lula estava nos Estados Unidos para participar de uma reunião de líderes das Américas, evento organizado pela ONU. Na teoria, um encontro técnico, formal, protocolar. Lula chegou com sua comitiva, assessores, seguranças, toda aquela estrutura que a presidência carrega. Ele já tinha cumprimentado alguns líderes, posado para fotos, feito aquele teatro diplomático de sempre. Até que Trump apareceu. Sim, Trump. Mesmo fora da presidência, ele ainda frequenta eventos de alto nível, ainda tem influência, ainda tem peso internacional. E quando viu Lula entrando no salão principal do hotel em Nova York, não perdeu a oportunidade. Havia jornalistas americanos, europeus, alguns brasileiros também. Câmeras ligadas, gravadores na mão. Trump se aproximou, estendeu a mão com aquele sorriso característico e disse alto, em inglês: Lula! O presidente que foi preso e voltou. Como você explica isso para os americanos? A pergunta caiu como uma bomba. Assessores de Lula se entreolharam nervosos. Jornalistas levantaram as câmeras imediatamente. O clima mudou na hora. Porque Trump tinha feito a pergunta que ninguém da mídia brasileira tem coragem de fazer. Como um presidente preso por corrupção volta ao poder? Você acha que foi uma pergunta válida ou desrespeitosa? Comenta aqui embaixo. Lula apertou a mão de Trump, mas o sorriso no rosto ficou forçado. Ele tentou rir, como se fosse brincadeira, mas Trump não estava brincando. Insistiu. Sério, Lula? Nos Estados Unidos, se você é condenado, você não volta. Como funciona no Brasil? Explica pra mim. Lula tentou desviar. Falou algo sobre perseguição política, sobre lawfare, sobre injustiça. Mas Trump cortou. Mas você foi condenado, não foi? Por juízes brasileiros no Brasil. E depois, como você voltou? A pergunta era direta, incômoda, impossível de desviar. E Lula, visivelmente desconfortável, respondeu. Trump, o sistema judiciário brasileiro reconheceu que houve erros. Minha condenação foi anulada. Eu fui inocentado. Trump balançou a cabeça, com aquele sorriso de quem não acredita muito. Anulada por erros técnicos, não por inocência, certo? É diferente. Silêncio constrangedor. Lula tentou emendar outra resposta, mas Trump já tinha virado as costas e ido cumprimentar outros líderes. A cena tinha durado menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para expor uma fragilidade que a mídia brasileira faz de tudo para esconder. Trump foi direto demais ou falou a verdade que ninguém tem coragem de falar? Me diz nos comentários! Depois do encontro com Trump, Lula foi direto para uma sala reservada. Jornalistas que estavam no local relataram que ele parecia visivelmente irritado, falando alto com assessores. Segundo relatos de bastidores, ele teria dito: esse cara não tem filtro. Quem deixou ele se aproximar? Mas o problema não era Trump ter se aproximado. O problema era a pergunta. A pergunta que expõe. A pergunta que não tem resposta fácil. Porque a verdade é essa. Lula foi condenado em 3 instâncias. Ficou preso por 580 dias. E depois, por decisões judiciais controversas, teve sua condenação anulada por questões técnicas, não por provas de inocência. E isso, gente, isso é fato. Não é opinião, não é narrativa, é histórico judicial público. 2 horas depois, Lula deu uma coletiva de imprensa. E adivinha? Nenhum jornalista brasileiro fez a mesma pergunta que Trump fez. Nenhum.
Perguntaram sobre meio ambiente, sobre economia, sobre acordos internacionais. Mas ninguém teve coragem de perguntar sobre a condenação, sobre a prisão, sobre como ele voltou. Por quê? Porque a mídia brasileira protege, edita, esconde, mas a mídia internacional não protege. E foi aí que a coisa ficou interessante. Você acha que a mídia brasileira deveria fazer essas perguntas difíceis ou prefere proteger políticos? Deixa sua opinião. Quando o vídeo do encontro entre Trump e Lula começou a circular nas redes sociais americanas, a repercussão foi imediata. Jornais como The New York Times, Fox News e até a CNN comentaram. Trump questiona Lula sobre condenações por corrupção em encontro diplomático. Mas no Brasil, silêncio. A Globo não mencionou. A Folha de São Paulo publicou uma nota de 3 linhas sem detalhes. O Estadão ignorou completamente. Por quê? Porque a narrativa não convém. Porque expor essa fragilidade de Lula enfraquece o governo. E a grande mídia brasileira, por interesses políticos e econômicos, prefere esconder. Mas as redes sociais não escondem. O vídeo vazou. Pessoas que estavam no evento gravaram com celulares. E em poucas horas, o trecho estava no X, antigo Twitter, no Instagram, no TikTok. Hashtags como Trump expõe Lula e mídia esconde começaram a subir. Milhares de brasileiros compartilhando, comentando e indignados. Não pela pergunta de Trump, mas pela omissão da mídia brasileira. Pela tentativa clara de proteger Lula do constrangimento. Um jornalista independente brasileiro que estava no evento revelou em sua rede social: "Eu estava lá. Vi tudo. Trump foi direto, Lula ficou sem resposta convincente. E quando voltei para o Brasil, meu editor cortou a matéria. Motivo? Não é relevante, mas é sim, muito relevante. Você confia na grande mídia brasileira? Comenta aqui sim ou não." Fontes próximas à comitiva de Lula revelaram sob anonimato que o clima nos bastidores após o encontro com Trump foi tenso. Assessores tentaram controlar o dano. Ligaram para veículos de mídia aliados pedindo para não dar destaque ao episódio. Pressionaram jornalistas para focar em outras partes do evento. E funcionou. Pelo menos na mídia tradicional. Mas nas redes, a história ganhou vida própria. Influenciadores de direita compartilharam o vídeo. Páginas conservadoras repostaram. E até pessoas que não se posicionam politicamente começaram a questionar. Por que a Globo não mostrou isso? Por que o Jornal Nacional cortou essa parte? A resposta é simples. Porque não convém. Porque a narrativa oficial é de que Lula foi injustiçado, de que ele é uma vítima de perseguição política. Mas Trump, que não tem rabo preso com a mídia brasileira, foi lá e fez a pergunta que ninguém faz. Como você explica ter sido condenado e voltado ao poder? E Lula não soube responder. Pelo menos não de forma convincente. Você já percebeu como a mídia esconde informações que não convêm? Deixa um exemplo aqui nos comentários. Enquanto a mídia brasileira tentava abafar o caso, a mídia internacional não teve o mesmo cuidado. Fox News dedicou um segmento inteiro ao episódio. O título: Trump questions Brazilian president about corruption convictions. Lula struggles to respond. Trump questiona presidente brasileiro sobre condenações por corrupção. Lula luta para responder. O jornal conservador britânico The Telegraph publicou um artigo opinativo. Lula's return to power raises questions about Brazil's judicial system and political accountability. O retorno de Lula ao poder levanta questões sobre o sistema judicial brasileiro e responsabilidade política. Até veículos mais neutros, como Reuters e Associated Press, mencionaram o encontro, destacando a troca tensa entre os dois líderes. No Brasil, quem acompanha a mídia internacional viu tudo. Quem depende só da Globo, da Folha, do UOL, não viu nada. E isso é grave. Porque cria duas realidades. Uma para quem busca informação além da grande mídia e outra para quem consome apenas o que é autorizado a saber. Políticos de oposição no Brasil começaram a cobrar. Nicolas Ferreira postou: Trump fez a pergunta que a Globo nunca vai fazer. E Lula não soube responder. Eduardo Bolsonaro escreveu: a mídia brasileira esconde, mas o mundo inteiro viu Lula sendo exposto. Até jornalistas independentes de diferentes espectros políticos reconheceram. Independente de gostar ou não do Trump, a pergunta dele foi legítima,
e a resposta de Lula foi fraca. Você prefere consumir mídia tradicional ou busca fontes alternativas? Conta aqui. Dias depois do episódio, em uma entrevista a um portal brasileiro aliado, Lula foi questionado de forma muito mais suave sobre o encontro com Trump. A pergunta veio assim: Presidente, houve um encontro com Trump nos Estados Unidos. Como foi? Lula respondeu com a narrativa ensaiada. Ah, o Trump é o Trump? Ele tem o jeito dele direto, às vezes até grosseiro. Mas eu expliquei pra ele que fui vítima da maior perseguição política da história do Brasil. E ele entendeu. Mas não foi isso que aconteceu. As imagens mostram Trump virando as costas, sem parecer convencido. Mostram Lula desconfortável, sem uma resposta sólida. Lula continuou. O importante é que a verdade prevaleceu. Fui inocentado. Voltei pela vontade do povo. E isso ninguém pode tirar de mim. Mas aqui está o detalhe que muita gente não sabe. Lula não foi inocentado no sentido de terem provado que ele não fez nada. Suas condenações foram anuladas por questões técnicas relacionadas à competência do juízo, não por revisão das provas. É uma diferença crucial. Mas a narrativa oficial ignora isso. E a grande mídia ajuda a manter essa versão. Você sabia dessa diferença entre anulação e inocência? Comenta aqui, sabia ou não sabia? Muita gente pode pensar, ah, mas isso é só politicagem, não muda nada na minha vida. Mas muda. E vou te explicar por quê. Quando a mídia esconde informações, quando protege políticos de perguntas difíceis, quando cria narrativas em vez de mostrar fatos, a democracia enfraquece. Porque democracia depende de transparência. Depende de um povo informado. Depende de políticos sendo questionados, confrontados, cobrados. E quando isso não acontece, quando a mídia vira braço do poder, quando jornalistas deixam de fazer as perguntas difíceis, a gente perde. Perde qualidade de vida, perde liberdade, perde futuro. Porque políticos não fiscalizados pela imprensa são políticos sem freios. E políticos sem freios fazem o que querem, quando querem, como querem. Trump, goste dele ou não, fez o papel que a imprensa brasileira deveria fazer: questionar, confrontar, exigir respostas. E a reação da mídia brasileira: esconder, cortar, proteger. Isso deveria preocupar todo mundo, independente de ser de esquerda, direita, centro ou qualquer outro espectro político. Porque hoje escondem informações sobre Lula. Amanhã escondem sobre quem você gosta. E aí, você vai reclamar? A liberdade de imprensa não é para proteger político, é para fiscalizar político. E quando ela falha nisso, todos nós perdemos. Você acha que a mídia deveria proteger ou fiscalizar políticos? Responde aqui! Essa história de Trump expondo Lula nos filmes Heroes e a mídia brasileira escondendo nos mostra algo muito claro. A verdade incomoda. E quando incomoda, tentam esconder. Mas a gente não pode deixar. Não pode aceitar que informações sejam filtradas, editadas, distorcidas só porque não convém a uma narrativa. A gente tem o direito de saber a verdade. Toda a verdade. Sem cortes, sem edições, sem proteção. E é por isso que canais independentes como este existem. Para trazer o que a grande mídia esconde. Para fazer as perguntas que eles não fazem. Para expor o que eles protegem. Então, se você quer continuar recebendo informações que a Globo não mostra, que a Folha não publica, que o UOL não divulga, faz o seguinte. Comenta aqui embaixo a palavra verdade. Só quem assistiu até o final e entendeu a gravidade disso vai comentar. Deixa aquele like porque isso ajuda o vídeo a furar a bolha, a chegar em mais brasileiros que ainda dependem só da grande mídia para se informar. Compartilha com aquela pessoa que ainda acredita em tudo que vê na TV. Compartilha com quem precisa acordar para a realidade de que a mídia não é neutra, não é imparcial, não é confiável. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, onde a gente vai continuar trazendo os bastidores que eles escondem, as verdades que eles cortam, os fatos que eles distorcem. Porque enquanto eles tentam esconder, a gente vai expor. Enquanto eles protegem, a gente vai questionar. Enquanto eles mentem, a gente vai mostrar a verdade. E lembra sempre, quando a grande mídia esconde algo, é porque a verdade dói.
E a verdade sobre esse encontro entre Trump e Lula doeu tanto que tentaram apagar. Mas não conseguiram. E não vão conseguir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue buscando a verdade. Sempre. Um abraço e fique com Deus.